de Eliezer, que governava tudo o que possuía. Põe a sua mão por debaixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando. Mas que você irá à minha parentela, isto é, lá em Ur dos Caldeus, e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. A gente vai explicar isso. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: a sua descendente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor e levou consigo uma parte dos bens dele. Levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Naor era irmão de Abraão, né? Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha, a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de águas, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser incline um cântaro para que eu beba, e ela me responder: beba, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja que designaste para o teu servo Isaque, e isso verei que foste bondoso para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu: beba, meu senhor, e prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro do bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou a água para todos os camelos. O homem observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro, pesando 6 gramas, e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. Só um parênteses aqui, está vendo quem está usando a nova Almeida atualizada? Fica mais fácil de entender. Voltando. Em seguida perguntou: diga-me, de quem você é filha? Será que na casa do seu pai haveria lugar para eu e os que estão comigo passarmos a noite? Ela respondeu: eu sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. E acrescentou: temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou e adorou o Senhor. Veja que ele começou com a oração e termina adorando o Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade, meu Senhor. Quanto a mim, estão no caminho, o Senhor me guiou à casa dos meus parentes, do meu Senhor. E a moça correu e contou tudo aos da casa de sua mãe. Olha, Rebeca tinha um irmão chamado Labão, que vocês sabem que lá na frente vai dar trabalho. Eles correu ao encontro do homem junto à fonte. Aconteceu que Labão tinha visto pendente as pulseiras das mãos de sua irmã. Você vê que o interesse dele não vale nada. E ouvindo as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: ele me falou assim, assim. Por isso foi até onde ele estava e encontrou em pé junto aos camelos ao lado da fonte. E Labão disse: olha só o que você vai falar. Entre bendito do Senhor, porque você está aí fora, já preparei a casa e o lugar para os camelos. Hein? Por interesse. Ele que vai enganar Jacó, depois, lembra? Então o homem entrou na casa. Descarregaram os camelos e lhes deram forragem e pasto. Também trouxeram água para que ele e os homens que estavam com ele lavassem os pés. Puseram comida diante dele, porém ele disse: não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Labão respondeu: digo. Então ele disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito o meu senhor, e ele se tornou um grande homem. Mas você vê que Eliezer também não era bobo. Ele vai começar falando sobre a riqueza de Abraão. Então olha só: o Senhor tem abençoado muito o meu senhor, ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas e bois, prata e ouro, servos e ferros, camelos e jumentos. Já aumentou o interesse. Sara, a mulher do meu senhor, já era idosa quando lhe deu à luz um filho, a quem o meu senhor deu tudo o que tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não busque uma esposa para meu filho entre as mulheres dos cananeus em cuja terra estão morando. Pelo contrário, vai à casa do meu pai
Respondi ao meu senhor, talvez a mulher não queira me acompanhar. Ele me disse, o Senhor em cuja presença eu ando enviará o seu anjo com você e levará a bom termo a sua jornada, para que da minha família e da casa do meu pai, você traga uma esposa para o meu filho. Você estará desobrigado do seu juramento, caso você for até a minha família e eles não quiserem dar a moça a você. Neste caso, você estará desobrigado do juramento. Hoje, pois, quando cheguei à fonte, eu disse, ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, leva a bom termo a jornada em que siga. Eis que agora junto à fonte tinha água, a moça que saiu para tirar água, quem disser dentro um pouco de água do seu cântaro. E ela me respondeu, bebo, e também tirarei água para os seus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o meu filho, para o filho do meu Senhor. Antes que eu acabasse de orar em meu íntimo, eis que veio Rebeca, trazendo o seu cântaro sobre o ombro, ela desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse, peço que me dê de beber. Ela prontamente baixou o cântaro do ombro e disse, beba, e também darei de beber aos seus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei de quem você é filha, ela respondeu, filho de Betuel, que é filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e expulsei as nas mãos. Prostrando-me, adorei o Senhor e louvei o Senhor. Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de encontrar para o filho do meu senhor uma filha de seu parente. Agora, pois, se estiverem dispostos a usar de bondade e fidelidade para com o meu senhor, digam, do contrário, digam também, para que eu siga o meu caminho para a direita ou para a esquerda. Labão e Betuel responderam, isso procede do Senhor, nada temos a dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está a Rebeca, leva com você, e que ela seja a mulher do filho do seu senhor, segundo a palavra do Senhor Deus. Quando o servo de Abraão ouviu tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Tirou joias de ouro e de prata, vestidos deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao irmão e à mãe dela. Depois comiram e beberam. Ele e os homens que estavam com ele passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, o servo disse, permita que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, deixe que ela fique conosco, mais alguns dias, pelo menos 10, depois poderá ir. Ele, porém, lhes disse, não me detenha, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada, deixe que eu volte ao meu Senhor. Disseram, vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Veja que Rebeca era extremamente moderna, né? Que eles vão pedir a opinião de Rebeca. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? Ela respondeu, sim, quero. Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse junto com a sua ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. Abençoaram a Rebeca e disseram que você, nossa irmã, seja mãe de milhares e milhares, e que a sua descendência tome posse das cidades dos seus meninos. Vai ser o que vai acontecer, né? Então Rebeca se levantou com as suas servas e, montando os camelos, seguiram um homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Enquanto isso, Isaac está lá preocupado. Ora, Isaac veio de Beer-Lahai-Roi. Lembre-se que Beer-Lahai-Roi é o poço lá de Agar, né? Porque morava na terra do Negueb. Ao cair da tarde, Isaac saiu para meditar no campo. Tu vê que ele já estava com a cabeça, né? Foi estar meditando. E agora um dos momentos mais românticos da Bíblia. Porque quem não sabe, mas existe romantismo na Bíblia. Olha como esse momento é muito poético. Ao cair da tarde, saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu e eis que vinha um camelo. Aí olha só, no mesmo momento que Isaac olhou, quem é que estava olhando lá na outra ponta? Também Rebeca levantou os olhos e vendo Isaac desceu do camelo. E perguntou ao Senhor, foi amor à primeira vista, literalmente, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu, o servo deve estar rindo por ele, é o meu Senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. Aqui já começa toda a parte da sedução, você vê que ela vai cobrir o rosto. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac a conduziu até a tenda de Sara, mãe dele. Ele tomou a Rebeca e esta se tornou a mulher dele. Ele a amou e assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Depois de 67 versículos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Fale conosco nessa noite, tome controle de todas as coisas, Senhor. Esse culto é para ti. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, o que está acontecendo aqui? No capítulo anterior, Sara tinha acabado de morrer. Até por isso Isaac está bem triste, né? Você deve ver que termina ele sendo consolado. Sara morreu. Passou-se um grande tempo, a gente não sabe quanto. E Abraão está velho. E aí, veja que coisa interessante. Isaac aqui tem 40 anos, tá bom? Só que, olha que coisa interessante, meus irmãos. Qual era toda a questão? A questão toda foi que Deus chamou Abraão, lá em Gênesis 12, e falou assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Só que tinha um problema. Abraão era idoso, Sara era idosa e Sara era estéril. Então toda a questão, até o nascimento de Isaac,
passam, 25 anos depois de todos aqueles problemas deles chamarem Agar, ter um filho com Agar, não dá certo, briga, etc. Deus finalmente cumpre a sua promessa, porque Deus sempre cumpre as promessas dele. E Abraão vai ter um filho com Sara. Nasce Isaac. Um tempo depois, surge uma nova questão. Deus pede para Abraão sacrificar Isaac. Parecia que estava perdido, mas Deus vai trazer o cordeiro, Isaac não vai ser morto. Ok, até aí, legal. Parece que o grande problema qual é? Abraão precisa ter um filho para ter uma descendência. Legal. Só que qual é o problema depois disso? Abraão teve um filho, mas Isaac não é casado. Isaac não tem filhos. E Abraão está idoso, veja, Abraão já era velho, e percebeu que o seguinte, olha só, para que Deus cumpra a sua promessa, Isaac vai ter que ter um filho. E Isaac já tinha 40 anos. Então Abraão vai pedir ajuda a Deus para que Deus providencie uma esposa para Isaac, a fim de que Isaac continue a sua descendência. Gente, ficou claro o contexto? Acho que é fácil, né? Pois bem, aqui estamos. Abraão, até por já ser. Aqui a gente tem uma noção de como Abraão é idoso. Porque não vai ser Abraão que vai lá buscar a esposa. Vai ser quem? O servo de maior confiança. Provavelmente esse servo de maior confiança era Eliezer, tá? Aquele que foi com Abraão lá, com Isaac, no sacrifício, etc. Abraão vai pedir que ele jure. Eles juravam botando a mão debaixo da coxa. É até por isso que Deus vai tocar na coxa de Jacó. Então veja que aí está o simbolismo. E qual é o juramento que Abraão pede a Eliezer? Vou falar que é Eliezer, tá? Eu não tenho certeza. Que ele ia buscar uma esposa, não entre os cananeus. Por quê? Porque lembre-se, meus irmãos, aqui é muito interessante. Abraão pede que Eliezer volte, aqui é Ur dos Caldeus, a terra da família de Abraão, para buscar uma esposa para Isaac. Aqui nós vemos uma mudança de postura de Abraão. Se antes Abraão foi aquele que tentou dar um jeitinho na promessa, trazendo Agar, tendo um filho com Agar, mentindo sobre Sara, ser sua irmã, etc. Aqui agora, nós vemos um Abraão bem mais experiente, que confia completamente em Deus e confia que naquilo que Deus havia dito, que não era para ele casar, para Isaac casar com alguém da terra. Por quê? Porque Deus traria uma descendência que fosse da família de Abraão. Então aqui nós vemos Abraão, mesmo preocupado com o fato de Isaac não ter uma esposa, não ter tido filhos, Abraão é capaz de confiar, mandar Eliezer, gente, dava mais ou menos uns 10 dias de viagem, tá? Então assim, atravessar todo o deserto, ir lá em Ur dos Caldeus, buscar uma esposa para Isaac. Porque Abraão tinha consciência de que Isaac não poderia casar com os cananeus. Por quê? Porque os cananeus não faziam parte do povo de Deus. Veja como Abraão agora está muito mais experimentado e muito mais confiante no Senhor, que o Senhor há de prover, mesmo ele não sabendo como. E aí, ok, então você vai lá, vai buscar na minha parentela lá em Ur dos Caldeus, só que Eliezer vai fazer uma pergunta que é genial, que é essa aqui. E se a mulher não quiser vir comigo? Vou levar o seu filho para lá? Abraão então dá uma resposta fantástica que mostra a fé de Abraão. Cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. Veja a fé de Abraão aqui. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo, a sua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Veja, meus irmãos, lembre-se de toda a história de Abraão. Abraão não fez isso com Agar. Abraão não fez isso quando eles chegaram no Egito. Abraão não fez isso quando eles encontraram outro rei lá. Pelo contrário, Abraão mentiu 2 vezes. Abraão teve um filho com Agar. Mas aqui nós vemos um Abraão experimentado. Um Abraão que é capaz de confiar na promessa de Deus e capaz de crer que Deus enviará o anjo dele adiante, abrindo caminho e trazendo a provisão necessária para que a promessa de que aquela terra seria da descendência de Abraão se cumprisse. É por isso, aquilo que a gente já falou várias vezes aqui, que o que o texto sagrado diz, que embora possamos passar por tristezas momentâneas, a tristeza na caminhada cristã não vem para nos destruir, ela vem para fortalecer a nossa fé, muito mais
valiosa que o ouro purificado pelo fogo. Por isso que ele diz, as breves tristezas vêm para isso, a fim de que seja mostrado o valor da nossa fé. Foi exatamente o que aconteceu com Abraão. Tudo que ele passou foi para chegar até aqui e crer que o Senhor haveria de prover, a providência seria para com Isaac, e que ele não precisaria quebrar a aliança, isto é, casando com alguém da terra. Aqui é o famoso jugo desigual, né? Lá na frente, com Moisés, Deus vai ordenar isso, de que não se poderia casar com o pessoal da terra. E Israel vai casar e vai ter um problema muito sério. Por que não podia se casar com os cananeus? Porque Deus sabia que no momento em que começasse a ter casamento misto, os deuses daquela terra iriam entrar na casa de Israel. Foi isso que aconteceu, e vocês sabem o final da história. Portanto, aqui nós vemos um Abraão que crê. Depois de todas as provações, é um Abraão que é capaz de crer. E lembre-se de uma coisa, no capítulo anterior ele acabou de perder a esposa. Mas foi através da morte de Sara que Abraão vai comprar pela primeira vez um pedaço de terra em Canaã. Deus proveu através da morte de Sara, no luto de Abraão, o início da possessão da terra, da conquista da terra. Agora Abraão, mesmo triste no luto, vai crer que Deus enviará o seu anjo adiante para conseguir a esposa de Isaac, o que significa continuar a sua descendência, a possuir a terra e cumprir a promessa. Gente, deu para entender? Glória a Deus por isso. Vamos estar falando assim, mas o que isso tem a ver? Muita coisa, vamos caminhando. E se a mulher não quiser ver? Ora, se ela não quiser ver, não leve meu filho para lá. Não leve. Você vê que ele fala isso no versículo 6 e repete no versículo 8. Não leve. Eliezer vai jurar que então, ok. Eliezer então vai com dote, né? Vai com dinheiro, tal, camelos, sei o quê. E aí, Eliezer, ele vai pedir a Deus que Deus então fosse misericordioso. Entenda, meus irmãos, aqui a gente já começa a ver muitas coisas, a gente já está vendo, mas olha só. Como é que a gente começa qualquer desafio na nossa vida, meus irmãos? Precisa ser com o quê? Com oração. Mas veja a estrutura da oração de Eliezer. Então o servo orou: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. Veja, Eliezer vai apelar para quê? Para a bondade de Deus. Sabe como é que a gente ora, meus irmãos? A gente tem que orar apelando para quê? Para a bondade de Deus. Porque se a gente for orar apelando tipo assim: Senhor, olha o que eu fiz, Deus vai mandar um raio, porque nós somos pecadores. Como é que a gente ora? A gente ora, é como Davi fazia muito isso: Senhor, lembra-te das tuas misericórdias, Senhor, lembra-se da tua bondade. Porque se Deus não se lembrar da bondade e misericórdia dele, já era. Nós não temos como requerer nada a Deus, porque nós não temos, gente, a gente está em dívida para com Deus, eterna. Por quê? Porque somos pecadores. Eliezer, então, ele vai pedir em cima da bondade de Deus. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Eu não sei o que você está pedindo essa noite. Eu estou pedindo muitas coisas. O vídeo não pode ter eleição agora. Eu peço para que o melhor para o Brasil aconteça. É isso que eu tenho pedido. Mas como é que eu posso pedir isso para Deus? Até porque eu realmente não acredito que Deus interfira numa eleição. Eu não acredito nisso. Não estou falando que Deus não possa, mas eu acho que Deus ele não vai interferir no livre-arbítrio dos homens de escolher quem quiser. Mas eu apelo para quê? Para a bondade de Deus. É o que eu tenho pedido para Deus. Senhor, seja bondoso para com o Brasil. Senhor, seja bondoso para com o Rio de Janeiro. Porque a gente não aguenta mais sofrimento. Essa tem que ser a oração. E aqui a gente aprende algo fundamental. Permitam-me ir para Tiago. O versículo vocês conhecem, mas só para dar o contexto. Porque Tiago fala isso aqui. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjar em seus prazeres. Por que a oração de Eliezer vai ser atendida? A gente já leu aqui, deu tudo certo. Por que a oração foi atendida? Porque a oração de Eliezer está pedindo exatamente em cima da vontade de Deus. Esse é o segredo. Qual é a oração que Deus atende, meus irmãos? Eu vou voltar para a Gênesis. A oração que Deus atende é a oração que é feita em cima da vontade dele. Por isso, se vocês lembrarem, como é que começa o Pai Nosso? Pai Nosso, está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, se cumpra a tua vontade, assim na terra como nos céus. Depois disso é que então o próprio Jesus vai começar a pedir o quê? Por ele.
E aí, onde eu quero chegar com isso? Veja, Deus já não tinha prometido que daria a terra de Canaã para Abraão. Deus já não tinha prometido que Abraão teria uma descendência. Portanto, quando Eliezer pede uma esposa para Isaac, Eliezer está orando de acordo com a vontade de Deus. Por que as nossas orações não são atendidas? Porque a gente pede, ou porque a gente não pede, ou porque a gente pede mal, pedindo para nós. Mas quer ver a oração que Deus atende? Senhor, envie mais trabalhadores para a tua seara. Essa é a vontade de Deus. Senhor, me ajude a ganhar o Brasil para ti. Senhor, me ajude a ganhar a minha família para ti. Isso são orações que estão de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos orar de acordo com a vontade de Deus. Gente, oração não muda a vontade de Deus. Não existe isso, porque a vontade de Deus não muda. A vontade de Deus é a vontade soberana de Deus. Portanto, é inútil eu pedir contra a vontade de Deus. Isso não vai acontecer. Deus não muda de opinião. Por que Deus não muda de opinião? Porque Deus não erra. Porque Deus não se arrepende. Porque Ele já sabe do passado, do presente e do futuro. Portanto, qual é a oração que Deus atende? A oração que Deus atende é a oração que vai de acordo com a ação da vontade dele. Isto é, que vai de acordo com a palavra. É por isso que Davi orava tanto citando a palavra. O próprio Jesus orava tanto citando a palavra. É isso que nós precisamos. Portanto, quer ver uma oração que Deus atende? Estou falando isso tudo quando está chegando a eleição, né? O pessoal que está vendo online, domingo que vem agora é eleição, tá? Então só para deixar claro. Paulo Senhor diz assim no Salmo: pede-me e te darei todas as nações. Meus irmãos, novamente, quem vai ganhar? Não faço a mínima ideia, até porque provavelmente vai descer no turno, né? Provavelmente não vai acabar a eleição nesse turno agora, mas tudo bem. Tudo indica que não vai. Quer ganhar, quer ganhar B, a solução é uma só. Qual é? Jesus Cristo. Meus irmãos, não se esqueça disso. Mas não ganhou quem eu queria. Nunca saiu do controle de Deus. Ganhou quem eu queria. Cuidado, maldito homem confia no homem. A solução é Cristo, meus irmãos. A solução, estou falando então para a gente abandonar a política. Não, eu sou 100% a favor de nós nos envolvermos com a política, porque se a gente não se envolver, Satanás vai se envolver. Então, assim, isso é um fato, né? O assunto não é esse, mas política e religião podem se misturar? Gente, aqui tem 8 pessoas. Aqui existe uma relação política. Simples. Ou é uma relação, por quê? Porque onde existem dois seres humanos, existe política. Política nada mais é do que relações interpessoais. Existem regras de convivência. Você não pode simplesmente agora levantar e começar a pegar o microfone. Isso é o quê? Uma relação política. Então, o ponto não é se mistura ou se não mistura. O ponto é que a solução é Cristo. Sempre foi e sempre será. Portanto, qual é a oração que nós podemos fazer? Senhor, eu quero que tal pessoa ganhe. Eu não tenho como dizer que essa oração está errada, gente, mas assim, eu não vejo base bíblica para ela. A oração que eu tenho certeza, biblicamente falando, que nós devemos fazer qual é? Senhor, que o teu reino venha sobre nós. Independente de quem ganha ou que deixe de ganhar, Senhor, que o teu domínio continue a governar todas as coisas. Senhor, tua é agora. Senhor, teu é o domínio. Senhor, tome o controle do Brasil. Esse é o tipo de oração. É isso que nos ensina o texto, meus irmãos. Nós precisamos orar de acordo com a vontade de Deus. E é lógico e evidente, Senhor, que a tua glória brilhe sobre o Brasil. E aí não importa quem ganhou ou quem deixou de ganhar. Essa é a vontade de Deus. Até porque, gente, vamos lá, as coisas vão piorar. Vão piorar. A nível de perseguição. A gente já trabalhou todo no capítulo 13 de Marcos. Perseguição vai aumentar, quer ganhar X, quer ganhar Y. Então, assim, eles vão aumentar agora. Mas para os próximos 4 anos, a solução é Jesus. Deu para entender, gente? Todo esse contexto que eu falei de eleição, mas falei também de oração e de Isaac. Amém? Então tá bom. E aí, Eliezer, novamente, estou falando que Eliezer, aqui não fala que é Eliezer, mas tudo indica que é Eliezer, para ficar mais fácil do que eu falar. O servo que é branco, então vamos falar Eliezer. Eliezer vai pedir um sinal para Deus. Pode pedir sinal para Deus? Não vou entrar nessa discussão, gente. Até porque aqui é Antigo Testamento, é outro contexto, não? Deus hoje em dia responde através da palavra. Aqui não havia palavra escrita, aqui não tinha Bíblia. Então é diferente. Então o que Eliezer vai pedir para Deus? O seguinte, olha só, Senhor, eu vou pedir de beber. A mulher que me der de beber, mas também oferecer aos meus camelos, seja ela a esposa. Por que isso? Porque está mostrando o quê? Que é uma mulher dedicada.
que se preocupa, é uma mulher que se preocupa com as coisas do lar. Tem que entender o contexto que a gente está falando. Isso aqui tem 5.000 anos antes de Cristo, tá? Então, por isso que Eliezer pede isso. Então, olha só, quando eu disser, que a moça que eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba e darei a ele de beber a seus caminhos, seja designado para o teu servo Isaac. Ok, vamos lá. E aí, gente, olha só, olha que coisa fantástica. Quando a gente pede de acordo com a vontade de Deus, Deus responde, porque Eliezer não tinha nem terminado, olha só, Deus respondeu antes dele acabar a oração. Olha que coisa interessante. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca. Eu estou falando que Deus vai todas as vezes responder assim? Não, até porque Abraão demorou 25 anos. 25! Mas aqui, uma coisa é clara. Quando eu peço de acordo com a vontade de Deus, Deus responde. E aqui nesse caso, ele não tinha nem acabado e surgiu Rebeca. E aqui tem algo muito interessante. Vocês sabem que eu sou fã de narrativa bíblica, né? Então, por mais que aqui eu estou expondo a doutrina, eu também sempre gosto de analisar o estilo. Por quê? Ora, surgiu uma mulher. Aqui a gente tem um ponto de suspense. Caramba, surgiu uma pessoa. Primeiro, será que essa Rebeca vai dar de beber? Aí, veja que Moisés, ele dá uma quebrada na narrativa para descrever Rebeca. Surge Rebeca e Moisés vai falar que ela era muito bonita e virgem, e nenhum homem havia possuído. E aí, tá bom, ela desceu até a fonte, encheu o cântaro e subiu. Aí, e agora? Será que ela ou será que não é? Vamos ver. O servo correu ao encontro dela, Eliezer foi lá correndo. Olha só, peço que me deixe de beber um pouco de água no seu cântaro. Aqui é um ponto de tensão. Será que ela vai? Porque, primeiro, ela teria que dar de beber, ela não era obrigada a dar de beber, ela não conhecia Eliezer. Além disso, ela teria que oferecer água para os camelos. A gente não sabe exatamente quanto é um cântaro, tá? Mas o que a arqueologia mostra pra gente é que um cântaro tinha mais ou menos 12 litros. Então, gente, não era algo leve. Rebeca estava levando um grande peso. Ela teria que, assim, voluntariamente dar de beber para um estranho e ainda dar de beber para os camelos, carregando um peso. Se você pensar em 1 litro, 1 quilo, mais ou menos, mais o peso do cântaro, bota uns 15 quilos aí nas costas. E aí ele vai pedir, então aí, dá de beber? Vamos ver o que vai acontecer. Ela respondeu, beba, meu senhor. E prontamente ela pega, então tira aqueles 15 quilos das costas, entenda, ela estava aqui, né? As mulheres levavam um pouco, faz aqui. Vai baixar, vai pegar na mão e vai dar para ele. Só que não basta, era preciso que ela também oferecesse para os camelos. Vai acontecer? Depois de lhe dar de beber, ele diz, vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E aí ela vai encher um bebedouro. Só que tem mais um detalhe. Qual é? Veja, gente, é fantástico. É claro, a gente tem que ler a Bíblia como palavra de Deus, óbvio. Mas a gente também tem que ser apaixonado pela literatura bíblica. Porque olha só, Eliezer está ali, tipo assim, em silêncio, pensando. Será que é essa? Será que é essa? Será que é essa? Porque olha só, não bastava ela dar de beber para Eliezer para os camelos. Ela também tinha que ser o quê? Da família de Abraão. Porque lembra que Abraão falou que tinha que ser alguém da família dele? Podia ser qualquer mulher de qualquer lugar. Ela tinha que ser da família de Abraão. E aqui Eliezer está naquele momento de tensão. Será que é? Será que é? Será que é? Será que não é? Aí, Marcos, você que está perguntando, será que é? Será que não é? Não, você já sabe que é, né? Já? Glória a Deus. A gente vai fazer um casamento nessa igreja. Aleluia! Glória a Deus! Né? Não, não é meu primeiro. Cada coisa no seu tempo. Marcos, estou profetizando aí na sua vida, irmão. Pega a bênção aí. Pega a sua Rebeca, mano. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Pede beber ela. Se ela oferecer para os teus camelos também, então já sabe que é. Depois que ela acabou de beber, quer dizer, que os camelos acabaram de beber, Eliezer então vai dar pulseira, vai dar presente, né? Eu não sei quanto é que está a grama do ouro, mas geralmente fica 30 reais mais ou menos, né, o grama do ouro. Então, olha só, aqui tinha um dinheirinho bom, né? Mas vamos nessa. Uma grana boa. E aí, vai vir a pergunta capital. Qual é a pergunta? Diga-me, de quem você é filha? Porque não bastava ela dar de beber, ser uma mulher diligente, uma mulher dedicada. Precisava ser da casa de Abraão. E ela vai responder, sou filha de Betuel, que é o filho de Milca e de Naor. Por que ela responde assim?
para deixar claro, porque, olha só, sou filha de Betuel, que é filho de Milca e Naor. Por quê? Milca era a esposa de Naor. Naor era o irmão de Abraão. Então, Rebeca era prima de segundo grau de Isaac. E por que ele cita Milca? Para deixar claro que ela não era uma filha de alguma concubina, ou uma filha tipo Ismael, que era meio filho. Ismael não era filho de Isaac. Então, para deixar claro que era do sangue de Abraão. Naor, Milca era a esposa de Milca. Milca era a esposa de Naor. Vou falar assim, a esposa principal, porque ele também tinha outra esposa. E Betuel é o filho dele. Então, ela é descendente direto. E ela vai acrescentar, olha, temos pai e tudo mais. E aí, olha como é que é a vida do cristão. A vida do cristão é aquele que ora primeiro antes de tomar uma decisão, aquele que busca no Senhor orientação, passa por o que tiver que passar com o Senhor e termina como? Adorando a Deus. Isso aqui é igual o Jó. Só que Jó foi na dor, aqui é na alegria. Jó começa orando, porque Jó vai falar com o Senhor e vai terminar adorando a Deus. Essa precisa ser as nossas vidas, meus irmãos. Não importa o que nós atravessemos, o que passaremos. O cristão começa em oração, crendo que o Senhor estará com ele na jornada, quer seja no vale de ossos sequíssimos, quer seja no vale da zona da morte, quer seja no Getsemane, e que no final terminaremos adorando. Se não aqui, na glória. Essa é a caminhada cristã. E aí ele vai terminar adorando. Bendito seja o Senhor Deus, meu Senhor Abraão, que não retirou a sua bondade. Veja como devemos apelar para a bondade, que ele vai terminar concluindo isso, que Deus não retirou a bondade, pelo contrário, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu Senhor. E aí, foi até aqui, gente? Ótimo, amém. Ok, Rebeca vai para casa, e aqui a gente conhece Labão. Labão, vocês sabem, ele vai ser sogro de Jacó. A gente vai falar isso lá na frente, né? Labão é que vai ter duas filhas chamadas Raquel e Lia, vai dar aquela enganada, vai dar a Lia, aí Jacó vai trabalhar 14 anos, bababá, esse assunto mais pra frente, tá bom? Aqui provavelmente o que vai acontecer é o seguinte: o pai de Rebeca ou já era falecido ou estava muito idoso, porque você vê que não aparece o pai aqui, só vai aparecer a mãe e Labão. Como o pai não estava presente, o irmão mais velho assumia a casa e assumia a autoridade do pai. É o que está acontecendo aqui, tá bom? E assim, eu acho muito interessante, porque Labão... Não, tem gente que não sabe negar que é interesseiro, né? Tem gente que não consegue. Exatamente isso aqui, olha só. Ele me falou assim. Ó, aconteceu que Labão tinha visto, a vida deixa claro, o que Labão tinha visto? Labão não estava nem aí para a irmã. Labão tinha visto o quê? O ouro. E aí, quando ele vai falar com Eliezer, olha como Eliezer chega. Entre bendito do Senhor. O cara não sabia quem era Eliezer, o cara não tinha falado com Eliezer, mas viu o ouro, virou bendito do Senhor. Então, cuidado, tá? Aqui, graças a Deus, deu tudo certo, mas cuidado, tá? Cuidado com o ouro aí, ô Marcão, vai. Cuidado com o ouro aí. Mas glória a Deus. Vamos nessa. Você está aí fora. Ele já tinha preparado até a casa. Já preparei a casa e o lugar para os camelos. E entrou. Tá bom. E aqui vai acontecer algo fantástico. Olha só. É interessante, gente, como a gente parece assim, se tu lê, o que tem de mais nesse texto? Esse texto é profundamente teológico. Olha só. Ele vai entrar, vai descarregar. E olha aqui. Puseram comida diante dele, porém ele disse: não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. O que ele está ensinando aqui? Que antes do nosso conforto está o quê? A missão. Gente, esse versículo está basicamente na metade. Se você pensar que são 67 versículos, ele está na metade. O ponto central, então, literalmente, qual é? É isso aqui. A missão vem antes do conforto. Na verdade, se eu fosse estritamente bíblico, a missão vem antes até da minha fome. Ninguém aqui perguntou se Eliezer estava com fome, se Eliezer estava cansado, como Eliezer estava. O que importa é o seguinte: eu tenho uma missão para com o meu Senhor. E aqui no caso, uma missão para com Abraão era uma missão para com Deus, porque ele tinha jurado em nome de Deus. A missão que nós temos com Deus vem antes de qualquer coisa. Não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Gente, isso é a caminhada cristã. Isso é ser discípulo de Jesus Cristo. O discipulado não é uma caminhada fácil.
O discipulado não é uma caminhada sem dor, mas o discipulado é uma caminhada na qual o compromisso para com o Senhor do Reino está acima de qualquer coisa. Deus nunca prometeu conforto, meus irmãos, e graças a Deus por Ele nos dá. Só essa igreja linda, está cada vez mais bonita, graças a Deus por isso, é uma prova disso. Mas Deus nunca prometeu isso. Deus promete sim nos levar para as águas de descanso, refrigerar nossa alma, sim, mas a missão ela tem que vir em primeiro lugar. E aqui eu acho que aqui fica tão evidente, por quê? Porque ele está falando de comida. Então assim, biblicamente falando, pregar o evangelho vem antes da nossa fome física, meus irmãos. Na verdade, Jesus vai deixar isso muito claro, né? Não só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos ter essa consciência. Na caminhada cristã, na jornada, a missão, vocês sabem que mês de outubro está começando mês de missões. Não sei se vocês viram, mas ontem foi quarta. Na terça-feira faleceu o irmão André. O irmão André é o fundador do Portas Abertas. Só fazer um parênteses aqui para explicar sobre isso. Portas Abertas é a agência missionária que atua nos países de maior perseguição ao evangelho. E como é que começou o Portas Abertas? O irmão André é uma prova disso aqui. Primeiro, que eu acho interessante porque é o irmão André, ele nunca foi ordenado a nada, mas ele sempre fez a missão. Segundo ponto, que ele começa, ele tinha um Fusca, e ele enchia a mala do Fusca, vocês sabem que a mala do Fusca é na frente, né? Ele enchia a mala do Fusca de Bíblia e entrava na União Soviética, em plena ditadura lá de Stalin, entrava para distribuir Bíblia. Mesmo sendo passivo de morte, porque o comunismo matava quem entrava com Bíblia. E o irmão André então vai começar, nesse contexto, não se preocupando com a sua integridade física, e vai levar a Bíblia para dentro da União Soviética, em plena ditadura. E Deus vai ser bondoso para com ele. E tanto que ele vai viver até agora e faleceu na última terça-feira. A gente fica triste, eu não o conheci pessoalmente, eu gostaria de ter conhecido, mas não o conheci, ele era holandês. A gente fica triste porque é um homem de Deus que morreu, mas ficamos felizes por saber que nós o encontraremos agora e que é uma inspiração para todos nós. Depois dá uma pesquisada. Eu até botei no Instagram lá a postagem do Portas Abertas. No site do Portas Abertas tem um pouquinho da história dele, vale muito a pena ler. Ele ficou conhecido, só vou terminar isso, como contrabandista de Deus. Por quê? Ele contrabandeava a Bíblia. Gente, isso é fantástico, isso é maravilhoso. O ponto que eu quero tocar aqui, um dos principais, é esse. Qualquer coisa, meus irmãos, é por isso que é buscar o reino do Senhor em primeiro lugar e as demais coisas que serão acrescentadas. O reino de Deus vem em primeiro lugar. E por ter vindo em primeiro lugar, as coisas vão acontecer como deveriam acontecer. Do 34 ao 48, ele vai repetir tudo o que aconteceu, por isso que eu não vou ler. Ele vai contar toda a situação de que Sara tinha morrido, que Abraão fez ele jurar que ia buscar uma esposa, etc. Vai contar tudo o que aconteceu lá quando chegou na fonte, Pois quando cheguei à fonte, eu disse ao Senhor Deus do Senhor Abraão, leva por um termo a minha jornada, etc. E aí ele vai contar isso tudo, até que aqui no 48, então, ele conta tudo o que aconteceu. Terminando com o fato de encontrar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora vem a questão, porque olha só, então vamos lá. Veja como esse aqui é um texto de suspense. Eu falo que na Bíblia tem todos os estilos. Por quê? Porque o suspense, primeiro, ela teria que tirar a água e dar água para Eliezer. Segundo, ela teria que dar água para Eliezer os camelos. Segundo. Terceiro, ela teria que fazer da água, teria que ser parente de Abraão. Quarto, o pai dela, no caso o irmão, teria que concordar. Porque agora pode ser legal, tudo isso aqui deu certo. Mas se eles não concordassem? Isaac não poderia vir. O que vai acontecer? Agora, pois, se estiverem dispostos a usar de bondade e fidelidade, fala. Basicamente é o seguinte, fala aí, pode ou não pode? E a resposta deles é maravilhosa. Labão e Betuel responderam, isso procede do Senhor. Nada temos a dizer, nem a favor nem contra. Eu acho isso muito interessante. Sabe por quê? Porque olha só, sabe quando porque eles entendem que isso vem de Deus. Então é tipo assim, já que é de Deus, eu não posso ser contra. Mas dá meio que entender o seguinte, que isso não é muito feliz não. Olha só, isso não vai falar nem a favor nem contra, mas já que é de Deus, vai conectar, gente. A gente não é maluco de contra Deus. E tá bom. Então eles vão autorizar. Só que vem o ponto final do suspense. Qual é o ponto final? Primeiro, ele vai adorar, vai dar presente e tudo mais. Mas qual é o ponto final? Quando ele vai partir, vamos chamar a moça.
moça para ver o que ela disse. Eu acho isso aqui interessantíssimo. Por quê? Porque se você pensar na cultura qual nós estamos falando, a mulher não tinha voz, e eles vão pedir a opinião de Rebeca. Você vê que Rebeca sempre foi uma mulher muito, personalidade muito forte, talvez possa dizer assim, até depois quando vai acontecer lá com Isaac, Jacó e Esaú, né? Aqui a gente já tem uma noção disso. Mas eles vão pedir a opinião dela. Com certeza ela tinha uma ascendência, ela tinha uma moral naquela casa. Para irem pedir a opinião dela, porque eles não precisavam pedir, tá? Os casamentos eram arranjados entre famílias. A família mandava e acabou. E agora vem a grande questão. Ela vai concordar ou não vai? Você quer ir com esse homem? Ela vai responder, sim, quero. E ela vai. Então, Rebeca vai ir. E aí vai começar, aquilo que eu falei. Sim, e aí um detalhe que eu acho muito interessante. Eles não sabiam da profecia e da promessa para Abraão. Mas veja, meus irmãos, aqui, esse versículo aqui é uma das demonstrações de quando a Bíblia diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque uma vez que tudo foi feito de acordo com a vontade de Deus, lembre-se, começou com oração, Deus sustentou, a missão veio antes do conforto, antes da fome física, tudo vai cooperar para o bem. Por quê? Porque eles vão abençoar exatamente com a bênção que Deus tinha separado. Como assim? Seja nossa irmã, seja a mãe de milhares e milhares, que a sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. Veja, em nenhum momento Eliezer tinha dito que Deus havia prometido isso. Como é que então eles falaram isso? Quem falou para eles? Deus. Essa é a prova de que quando as coisas estão no centro da vontade de Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deu para entender, gente, como esse versículo aqui? Porque, veja, essa informação não tinha como chegar. Primeiro que não, Eliezer poderia nem saber disso, porque a profecia foi dada para Abraão, e Abraão comunicou a Isaac, certamente. Mas então, Eliezer poderia saber, talvez, porque Eliezer foi lá no Monte Moriá e tal, ok, tudo bem. Mas Labão e Milca não sabiam de nada disso, mas eles vão falar exatamente dentro da vontade de Deus. Gente, essa é a vida na vontade de Deus. Todas as coisas vão cooperar de uma forma ou de outra para que a vontade de Deus se cumpra. No caso aqui, que Rebeca fosse mãe de milhares e milhares e possuísse a terra dos inimigos, que no caso é Canaã. E aí vai começar o momento romântico. Olha só, o amor é lindo. Isaac está lá em Ber, lá em Rói. Veja que interessante, muito interessante, né? O mesmo Deus que viu Agar, porque Ber, lá em Rói é o quê? O poço do Deus que vive e me vê. É isso que significa, né? Ber, lá em Rói. Foi aquele poço lá de Agar. O mesmo Deus que vive e vê Agar é o mesmo Deus que vive e estava vendo Isaac. Isaac já estava preocupado. Veja, ao cair da tarde, Isaac saiu para meditar no campo. Eu fico pensando que Isaac, ao auge dos seus 40 anos, solteiraço, sem descendente, o que Isaac estava pensando. E aí, olha gente, isso aqui é muito poético. No momento exato, sabe aquele negócio de filme que um olha para o outro, cruza o olhar e pum! A flecha do cupido. Não, faz cupido não, cupido é coisa grega, né? Então Deus, você fala, não posso falar sobre Deus, primeira pregação. Mas foi amor à primeira vista, literalmente, olha só. Isaac vai erguer os olhos, no momento imediato, também Rebeca levantou os olhos e vão se ver. E aí, o amor brotou, ela já pergunta quem é aquele, Eliezer já responde ao meu Senhor, e ela, você vê que bate até uma vergonha, né? Ela vai se cobrir, olha só, bateu aquela vergonha, foi tipo vocês no ônibus, não foi no ônibus? No trem, aí, tipo, tá vendo aqui, a gente tem uma demonstração do trem, é isso aí, é essa pegada, né? Pô, melhor no trem do que em cima do camelo, né? Não sei o que é melhor, andar de camelo ou andar de trem, né? Mas tudo bem, não sei, deixa pra lá. Mas é tipo isso aí, ela vai ficar com um pouquinho de vergonha, vai cobrir o rosto, mas depois disso é só amores. E aí, olha que coisa fantástica, a tenda da mãe de Israel estava vazia. Por quê? Porque Sara tinha morrido. Agora, a tenda da mãe de Israel vai ser preenchida por Rebeca e Isaac vai ser consolado. Meus irmãos, o que a gente aprende com isso tudo? Bem, muitas coisas, afinal, esse é o maior capítulo de Gênesis. São 67 versículos. Mas eu acho que eu queria fazer algumas aplicações, e a primeira, talvez a mais importante, qual é? Confiamos no Senhor. E aí, novamente, é claro que isso vem no contexto da eleição. Confiamos no Senhor, meus irmãos. O Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que sustenta a igreja, o Senhor é o cabeça, Deus Cristo é o cabeça.
Meus irmãos, não importa o que aconteça. Pode ser mais fácil ou mais difícil os próximos 4 anos? Pode, mas o domínio é de Jesus. Se Jesus quiser que seja mais difícil, vai ser. Se Jesus quiser que seja mais fácil, vai ser. Não importa quem ganhe, o controle é de Cristo, meus irmãos. O controle sempre foi e sempre será. A nós cabe confiarmos em Jesus Cristo e nos mantermos no centro da vontade dele. No centro da vontade dele. Porque o Senhor, e eu pego diretamente desse versículo, tem consolo para nós. Não importa o que aconteça. A questão não é só o presidente, a gente fala muito do presidente, mas quem manda no país mesmo é o Congresso. Então vocês sabem, né? A gente vai estar voltando para presidente, para governador, um senador, deputado federal e deputado estadual. As eleições mais importantes. Isso não é mais importante que a outra, daqui a 4 anos, quando elege 2 senadores. Esse ano a gente só elege 1. Mas assim, pode renovar muito parte do Congresso. Muita coisa pode mudar, meus irmãos, mas o que não vai mudar é Cristo. Por isso que nós precisamos estar firmados em Cristo, caminhando com Cristo. Não importa qual seja a jornada. Se Cristo estiver conosco, Ele fará bom termo. Ele terá consolo para cada um de nós. Lembrando sempre, e aí eu faço uma amarração final e acabo a mensagem, que a missão da pregação do Evangelho vem em primeiro lugar. Não importa o que aconteça. Fomos chamados a anunciar o Evangelho, a sermos luz. Eu estava lá fora olhando para a igreja, e agora que a gente trocou a iluminação, dá para ver nitidamente. A rua vem escura, tem um clarão lá para fora e continua escura. Isso não é só metafórico, meus irmãos. Primeiro que a igreja tem que ser iluminada, a pessoa tem que olhar lá de fora e ver alguma coisa diferente. Que seja isso, que seja uma representação das nossas vidas. Luz no meio das trevas, confiando em Cristo, o qual tem consolo para nós, sabendo que a missão vem em primeiro lugar, acima até mesmo do nosso conforto e da nossa fome. Deu para entender, gente? Tudo certo? Então feche seus olhos, em nome de Jesus. Fale com o Senhor. Eu queria fazer uma oração em especial nesse momento, que eu orava pelo Brasil, né? Pelo Rio de Janeiro. Então, ore agora pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro. Paulo, o Senhor nos ensina a orarmos pelos governantes. Então, ore pelo governo atual, ore pelo próximo governo, que a solução é Jesus Cristo. Senhor Jesus, no final dessa mensagem, desse culto, queremos clamar pelo Brasil, nosso país, pelo Estado do Rio de Janeiro, pelo Congresso Nacional, pelo próximo presidente, pelo próximo governador, ou presidente, homem, mulher, governadora. Sim, que o Senhor possa ser com essas pessoas, Senhor, capacitando e guardando, e que elas possam governar pela instrução da Tua palavra, pela iluminação do Teu Espírito Santo, Senhor. Tem misericórdia dessa terra, Senhor. Tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia do Rio de Janeiro, Senhor. Ô Senhor, tem misericórdia. O Brasil precisa de alívio, Senhor. O Brasil precisa de refrigério, Senhor. Então tem misericórdia. Tem misericórdia das próximas eleições, Senhor. Toque os corações para que os corações possam, de cada eleitor, possa ter consciência do que está fazendo, Senhor, e que a Tua vontade soberana se cumpra. Porque apesar de qualquer coisa, não importa o que aconteça, Senhor, a Tua igreja continuará. Aqui continuaremos, Senhor, a fim de anunciarmos o Teu Evangelho. Porque confiamos em Ti. Confiamos na Tua vontade. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui, com as portas abertas, do Brasil, no Rio de Janeiro e Madureira. Seja com cada um de nós, Senhor. Tem misericórdia desse bairro de Madureira. Aviva, Senhor, Madureira, Rio de Janeiro e Brasil. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.